Olá, boa noite. Muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos de forma virtual nas nas terças e quintas-feiras. E ao vivo temos presencial, temos aos domingos, e também passamos de forma interativa através de chamada de vídeo. Temos grupo no WhatsApp onde passamos as informações das transmissões e demais informações referentes ao ensinamento, a estes ensinamentos. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas, para que nós, cada um, descubra a razão da existência e possa trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. E assim não viver de forma medíocre, de forma sem saber para quê. É natural que nós viemos a este mundo com um objetivo, porém são raríssimas as pessoas do planeta que conhecem tal objetivo. Então, esse objetivo é a autorrealização íntima do ser. Porém, não basta acreditar que nós dizemos que esse é o objetivo. Porém, é preciso comprovar. E com estas práticas, com estes ensinamentos, todos podemos comprovar que realmente o objetivo da nossa existência é este. E assim podemos, com os mesmos ensinamentos, trabalhar no sentido de alcançar este objetivo. Então, para trabalhar no sentido de alcançar tal objetivo, é preciso conquistar a castidade. E é bom que se repita, que se reforce que castidade é diferente de celibato. Castidade é diferente de abstinência sexual. Também castidade não é fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal é um requisito para a castidade, porém, fidelidade, só a fidelidade, não significa castidade. Então, a castidade é o não derrame das energias sexuais, e sim transmutar essa energia com o objetivo de criar os corpos internos e assim alcançar o nascimento segundo. Tudo nasce a partir da união de dois polos, o polo negativo com o polo positivo. Ou seja, neste caso, um homem com a união com uma mulher. Seria impossível, ou é impossível, que da união de dois polos do mesmo sexo possa nascer algo. Então, o requisito para a castidade é a união de dois polos, um polo positivo e um negativo, com fidelidade e amor. Então vamos ao tema, que é número 46. Este curso está composto por 50 temas, em uma primeira fase e mais 25 na segunda fase. O tema hoje
46. Como evitar as poluições e as caídas sexuais? Então, primeiramente, vamos definir o que é uma poluição e o que é uma caída sexual. Uma poluição é uma perda da energia sexual durante as horas do sono, durante as horas em que estamos dormindo. E isso pode ser à noite ou pode ser de dia. Então, as poluições acontecem durante as horas que nós estamos dormindo e são involuntárias. Então, caídas sexuais são a perda da energia durante a prática de magia sexual. E o casal se une para transmutar energia em castidade e cai por algum motivo que nós vamos ver durante esta conferência. Então, é preciso, se alguém quer transmutar as suas energias, precisa alcançar a castidade, que é a não perder jamais a energia sexual. Na energia sexual estão todas as possibilidades de ser do ser humano. A energia sexual é a força mais poderosa que nós temos. O sexo leva à degeneração. O sexo com fornicação leva à degeneração. E o suprassexo, que é o sexo em castidade, leva à regeneração. Então, é o ponto principal da degeneração, o fator principal da degeneração humana é o sexo. E então é preciso alcançar a castidade se alguém quer evoluir realmente internamente, se alguém quer se regenerar em todos os sentidos, regenerar o seu corpo físico, saúde. Então, a saúde depende da energia sexual. Se nós, por exemplo, cortamos um dedo, ferimos um dedo em qualquer lugar do nosso corpo, quem vai restaurar, quem vai sanar esse ferimento é a energia sexual. E qualquer anormalidade do corpo físico é restaurada com a energia sexual. Então, se nós perdemos as nossas energias, nós estamos perdendo a nossa capacidade de restauração, a capacidade de sanação, a capacidade de regeneração. Então, se alguém quer transmutar as suas energias, precisa aprender a dominar as suas energias, dominar a si mesmo, dominar tudo o referente, toda a máquina humana. É preciso que nós tomemos o controle da máquina humana. E assim evitaremos as poluições e as caídas sexuais. Então, essas poluições noturnas, ou poluições que acontecem, são perdas involuntárias da energia, podem ser de dia ou de noite, nas horas do sono. Essas poluições têm vários motivos, vários fatores que contribuem para que isso aconteça. Então, temos o fator das impressões. As impressões que nós recebemos durante as horas em que estamos em vigília, acordados.
Essas impressões nos chegam através dos 5 sentidos. E se nós nos identificamos com ela, com alguma impressão, por exemplo, uma impressão visual, se nós vimos uma cena, alguma cena luxuriosa, vimos alguém com uma roupa provocante, por exemplo, um homem vê uma mulher com algumas roupas provocantes, se nós nos identificamos com essa impressão que está nos chegando através da vista, isso fica gravado na nossa mente, essas impressões ficam. E durante as horas em que nós estivermos dormindo, nós vamos repetir essa cena e podemos ter uma poluição. Então, conforme o que acontece durante o dia, será o que vai acontecer durante a noite. Quando nós falamos dia, nós referimos às horas em que nós estamos acordados, e noite nas horas em que nós estivermos dormindo. Então, pode ser de dia ou de noite. Então, a consciência que nós vamos ter durante o sono, ou seja, a consciência que o nosso corpo astral terá na quinta dimensão enquanto o corpo físico dorme, será a mesma consciência que nós tivemos, que nós temos nas horas em que nós estamos em vigília. Então, se nessas horas que nós estamos acordados, nós nos identificamos com as impressões que chegam através dos olhos, através de todos os sentidos, através de palavras, então essas impressões repercutem durante as horas em que estivermos no sono, nós estivermos em astral. E como nós geralmente andamos no astral adormecidos, porque não se tem a consciência desperta durante as horas de vigília, também não teremos consciência desperta nas horas em que estamos fora do nosso corpo físico. Então, com essas impressões, se nós não controlamos, se nós não dominamos as nossas impressões, todos os nossos sentidos, se nós não dominamos, isso vai repercutir durante as horas em que nós estivermos no mundo astral. Então, durante as horas em que estamos acordados, nós devemos controlar os nossos sentidos, viver de forma consciente, o mais consciente possível, estar em vigia, em recordação de si. Recordação de si é quando nós estamos com todos os sentidos, os 5 sentidos, estão presentes aqui na nossa vivência, naquele instante em que nós estamos aqui. Todos os sentidos estão participando, estão ativos nas nossas atividades. Então, nós vamos sentir o nosso corpo físico. Por exemplo, vamos olhar, vamos sentir desde os nossos pés até a cabeça. Vamos estar aqui e não estar aqui de corpo presente e os pensamentos em outro lugar, em outra cena, em outro ambiente, por exemplo.
Se nós estamos fazendo alguma coisa, estamos conversando com alguém, nós não devemos estar pensando lá no supermercado, na loja onde teremos que ir ou que fomos. Os nossos pensamentos devem estar aqui, nós devemos estar presentes, de corpo e pensamento, sentimento, tudo aqui. E se nós não estamos, nós estamos adormecidos. E isso repercute no mundo astral. Se nós vimos uma pessoa do sexo oposto, por exemplo, durante as horas de vigília e nos identificamos com ela, com alguma parte, com algum detalhe dessa pessoa, durante o sono isso vai se repercutir e será transmitido pelo cordão de prata, desde o corpo astral, que está em qualquer distância, será transmitido ao corpo físico e pode então causar uma poluição noturna. Então, para evitar, para dominar os nossos sentidos, é preciso estar em recordação de si, em auto-observação, sabendo o que estamos fazendo e estar presentes de instante a instante. Porém, isso nós não dizemos que é algo fácil. É relativamente difícil. Para uns é mais, para outros pode ser menos. Porém, todos temos dificuldades e precisamos treinar, precisamos nos esforçar e treinar para viver de instante em instante. E assim, evitar essas tais poluição noturna e assim dominar as nossas energias, reter as nossas energias para o fim que elas existem, que é o nascimento espiritual, é a criação dos corpos internos através da magia sexual. Outro fator que pode causar uma poluição noturna são as identificações, que também estão relacionadas com as impressões. Nós podemos nos identificar com alguma impressão que nós tivemos durante o dia. Nos identificar significa nos impactar, que essa impressão, que esse evento nos cause algum impacto e nós nos fascinamos com ele. E isso faz com que durante a noite ocorra esse mesmo evento e será de forma adormecida. E é claro, pode causar uma poluição, uma perda involuntária da energia sexual. Então, se evita essa poluição estando em vigília, estando em autoobservação e trabalhando com a técnica de morte e eliminação do defeito psicológico. Porque tudo isso que nos leva a essas impressões, a essas identificações, são os defeitos psicológicos, são os nossos eus, são os defeitos que estão no comando da máquina humana. Esses defeitos estão na nossa psique, pertencem são a nossa legião, são os 7 cabeças de legião fracionados. Esses 7 pecados capitais se expressam através da máquina humana em formas sutis,
disfarçadas que nós muitas vezes não percebemos que é um defeito psicológico que está atuando e deixamos que ele atue, porque parece algo bom, parece alguma coisa positiva. Porém, essas impressões têm origem em um ou outro defeito psicológico. Então, essas identificações também têm origem em alguma faceta de algum defeito psicológico. Nós podemos, por exemplo, fazer um galanteio a uma pessoa do sexo oposto, um elogio, e achar que isso é algo positivo, um agrado, algo assim bom. E na verdade, quem está fazendo esse galanteio, esse elogio, é um defeito de luxúria, um defeito de um desejo sexual que quer agradar a pessoa do sexo oposto e sensibilizá-la para, quem sabe, que aí aconteça algum namoro, coisa parecida. Então, essas palavras bonitas têm origem em algum defeito psicológico e nós precisamos descobrir, cada um de nós precisa descobrir, precisa se autoexplorar para descobrir de que defeito psicológico, de qual defeito psicológico tem origem determinada palavra, determinado sentimento, determinado pensamento, emoção, impressão. É preciso cada um descobrir na psique, nessa nossa lua negra. É preciso descobrir o detalhe que deu origem a tal impressão, a tal galanteio, a tal palavra, a tal elogio. E isso, para uma pessoa que quer fazer um trabalho superior sobre si, é prejudicial. É prejudicial porque estaríamos permitindo a atuação do defeito psicológico. E cada vez que o defeito atua, ele se fortalece e se mantém vivo. E o que nós queremos, o que nós precisamos nesse trabalho é não aquietar o defeito, e sim eliminar, extirpar esse defeito da nossa psique. Diminuir a força desses 7 pecados capitais, eliminando esse detalhe e liberando uma essência, uma partícula, uma chispa da essência que está presa nesse defeito, nesse detalhe, nesse que é o que dá origem a tais palavras bonitas, a elogios, enfim. Tudo o que as nossas manifestações da nossa personalidade, nós podemos atribuir a defeitos psicológicos. Podemos e devemos. Só o que nos falta é saber de qual defeito psicológico vem. Porque com certeza tudo tem origem na nossa psique, tem origem nessa nossa psique negra. O nosso trabalho é descobrir a origem, de onde vem, e assim trabalhar na morte psicológica, a fim de eliminar esse defeito e resgatar a partícula da nossa essência que está aprisionada em tal defeito. E com isso nós vamos conquistando a castidade, vamos
evitando as poluições e as caídas sexuais. E então isso é a castidade, e para trabalhar em direção a alcançar a castidade, nós precisamos trabalhar com a autoobservação, observar o que acontece nos nossos 5 centros, o que acontece nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa fala, no nosso centro motor, os nossos olhos, enfim, tudo o que acontece na nossa máquina humana, no nosso interior, nós precisamos ser conscientes disso, precisamos analisar, fazer uma autoanálise imediata durante o instante em que isso está acontecendo, e após, em algum horário, em alguma hora que nós estivermos tranquilos, tirar um horário para fazer uma reflexão, uma retrospectiva, para ver o que aconteceu, qual defeito esteve em ação em determinados momentos do nosso dia. Então isso nós devemos fazer todos os dias, tirar um horário, dedicar um tempo a fazer essa autoanálise, porque o nosso interior só nós podemos ver. Não há um psicólogo, não há um psicanalista que possa penetrar na nossa psique e ver o que está acontecendo, o que nós estamos sentindo e por que estamos sentindo. O que pode nos fazer é nos dar algumas dicas, porém, quem tem acesso à nossa psique é apenas nós. Nós somos os únicos que podemos acessar a nossa psique. E nós devemos acessar através da autoobservação, fazer essa autoanálise, essa análise com serenidade e com sinceridade, com rigidez e justiça, fazer justiça dentro de si, dentro de nós mesmos. Então, com isso, nós vamos conquistando a castidade, vamos alcançando a castidade e porque vamos trabalhando com esses aspectos das impressões, das identificações, da lascívia, enfim, tudo o que se refere à atividade sexual no nosso interior pode nos levar a uma caída sexual ou uma poluição. Então, os detalhes de luxúria que acontecem durante o dia também são causas de caídas e poluições. Também podem acontecer ataques de bruxos ou bruxas durante o sono. Então, um homem pode ser atacado por uma bruxa. Uma mulher pode ser atacada por um bruxo durante as horas em que está no sono. Então, para evitar isso, é preciso trabalhar, fazer as conjurações, que as conjurações são mantras que nós aprendemos e compartilhamos, que servem para limpar o ambiente onde nós vamos descansar, dormir, e um círculo mágico, um círculo que vai proteger esse ambiente. Então se faz as conjurações na hora de dormir e se traça um círculo ao redor desse lugar
que pode ser a casa, pode ser o nosso quarto, dependendo da atividade, dependendo de pessoas que vivam na mesma casa. Porque se por esse círculo passar uma pessoa, rompe esse círculo de proteção. Então as conjurações estão explicadas na conferência número 7. Porém, qualquer um pode nos perguntar através do WhatsApp, que nós, com muito prazer, passaremos informações detalhadas sobre as conjurações e sobre qualquer um dos temas. Então, para evitar o ataque de um bruxo ou uma bruxa, é preciso fazer as conjurações. Também se pode aprisionar um bruxo, uma bruxa, com uma tesoura de aço, uma tesoura dessas que é toda de aço. Essas que tem cabo de plástico não servem. Aquelas que são puro aço são as que vai servir então para nós fazer essa armadilha. É uma armadilha que se faz, se põe mostarda preta em círculo, e no meio, no centro, se vai colocar então uma tesoura aberta em cruz. Uma tesoura, e aí essa tesoura de aço e essa mostarda preta vai aprisionar essa bruxa ou esse bruxo. Também sobre isso podem nos escrever no WhatsApp, que nós passaremos detalhes. Então, as comidas, os alimentos, são fator importante para evitar as poluições e as caídas sexuais. As comidas, para a pessoa que pretende trabalhar com a magia sexual, os alimentos têm um peso muito grande. Então, algumas comidas nós devemos erradicar do nosso cardápio, como por exemplo a carne e derivado de porco. O porco é um animal involutivo e provoca a involução da nossa energia sexual, provoca a poluição e a caída sexual. Então se fala muito do porco, porém não se sabe as razões. Tem muitas pessoas que não comem carne de porco porque disseram que a sua religião não permite ou coisa parecida, porém não sabem qual é a razão. A razão é essa, que provoca a poluição e a caída sexual. Então por isso o porco é abominável. E devemos erradicar do nosso cardápio o porco e todos os derivados. Jamais alguém que quer trabalhar positivamente com as energias sexuais jamais deve ingerir porco. Também os peixes de couro, como o bagre e qualquer peixe de couro, também são prejudiciais, são fatais. Os peixes desses açudes de criação de peixes de cativeiro, onde se alimentam com fezes de animais, de vacas, de porcos, enfim,
Existem açudes que são exatamente próximos ao curral, e essas fezes são arrastadas, são jogadas diretamente no açude e formam essas larvas, e os peixes se alimentam dela. Então são imundos. Esses peixes também são impróprios para a alimentação de alguém que quer trabalhar positivamente com as suas energias sexuais. Então, os nossos alimentos devem ser os mais frescos possíveis, o mais natural possível. Existem muitas coisas, esses enlatados, embutidos, enlatados, por exemplo, atum. Qualquer peixe enlatado, ele está em involução, porque fica muito tempo em contato com essa lata, com esse ferro, e ele perde a sua naturalidade e não serve para alguém que quer trabalhar de forma positiva com as suas energias sexuais. E esse trabalho é feito em 3 fatores, com base em 3 fatores, que é a morte psicológica, que nós explicamos alguma coisa já, o nascimento espiritual, que é sexual, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento de forma gratuita, enfim, com os requisitos que se explicam aqui. Então, são os 3 fatores que devem ser levados em conta. Não basta alguém trabalhar com 2 fatores, ou um apenas. É preciso que se trabalhe com os 3. E no sexo é a parte do nascimento. E para trabalhar de forma positiva, para evitar essas caídas e poluições, os alimentos têm um peso bastante considerável, e então nós devemos cuidar da nossa alimentação. As comidas congeladas também já não tem mais a vitalidade que uma comida feita assim, recém-feita. Ela tem a vitalidade, está ali, todas as propriedades. E quando ela é congelada, quando ela fica de um dia para o outro, 24 horas depois, ela já não está mais de forma natural, já perdeu as suas propriedades. Então, as comidas devem ser as mais naturais possíveis. Então, são basicamente o que nós devemos erradicar é o porco, as carnes, os peixes, os derivados de porco, enfim. Então, a energia sexual, ela é armazenada dentro de nós. Ela se forma, nós recebemos essa energia durante a noite. E se não se transmuta, ela se perde. Então, se não se transmuta e não se dá um destino a essa energia, a tendência é que ela provoque uma poluição
Ou então uma caída, se alguém está lutando para transmutar. Então, para evitar essa poluição, é preciso fazer um trabalho para a pessoa que não tem cônjuge para transmutar. Ela deve fazer então uma sublimação, que é um trabalho respiratório que se faz e se imagina que a energia sobe, e ela realmente sobe, e então ela não fica depositada no reservatório, e assim não é perdida em poluição. Então a sublimação se faz com a respiração. Se tapa o homem, tapa a fossa nasal esquerda e inala pelo nariz. Imagina que o ar desce até os pulmões e após desce aos órgãos, aos testículos. E aí então retém essa energia e imagina que ela sobe pelos cordões de Ida e Pingala, aqueles 2 cordões que circundam a coluna vertebral. Então, se imagina que ela sobe por esses cordões. Então, se inala, se imagina que o ar desce até os órgãos sexuais e sobe por esse cordão e chega até o cérebro. E quando chega até o cérebro, se exala de forma rápida. Então, se faz Hum, Sah. E novamente, depois troca de fossa nasal. Hum, Sah. Se alguém tiver interesse em aprender como se faz este trabalho de sublimação, nos escreva que nós, com prazer, vamos explicar. Então essa sublimação é para que a energia não permaneça depositada para aquela pessoa que não pode transmutar por algum motivo, seja homem ou mulher. Então a sublimação deve ser feita da mesma forma, porém a mulher começa com a fossa nasal direita. Para explicar isso, nós pedimos que nos escrevam, que nós mandamos alguns PDFs que temos também, e as explicações necessárias. Então, também os lugares que nós frequentamos podem colaborar para que haja uma poluição ou uma caída sexual. Uma caída sexual é quando alguém está transmutando, um casal está transmutando energia, que na transmutação não deve perder a energia nem na ejaculação e nem no orgasmo. Então, uma caída sexual é uma perca da energia involuntária. Se perde a energia involuntariamente, então é uma caída. Então, para evitar isso, os lugares que nós frequentamos também são lugares que podem contribuir para essas tais poluições e caídas sexuais. Os lugares são, por exemplo, cinemas, salas de cinemas, onde ali acontecem muitas cenas de luxúria, de prostituição, na verdade. Então essas cenas, as cenas que são exibidas lá, e os pensamentos da coletividade que frequenta esse lugar, contribuem para que se formem larvas. Então essas larvas ficam no piso, nas paredes, ficam no ar, porque essas larvas não são físicas, elas são astrais. Então essas larvas se formam
com as cenas, com os pensamentos das pessoas que estão ali, os pensamentos luxuriosos, morbosos, e toda forma de pensamento que paira por ali, contribui para a formação dessas larvas. Então, se nós frequentamos esses lugares, nós trazemos junto essas larvas, sobem pelos nossos pés e ficam pairando na nossa aura. Por onde vamos, nós carregamos essas larvas, levamos para dentro da nossa casa, levamos para todo lugar, e todos os lugares que nós frequentamos estão cheios de larvas, como cinemas, hotéis, motéis, cemitérios, igrejas também. Então, para fazer uma limpeza na nossa casa e na nossa aura, nosso corpo, nós devemos fazer uma suástica, uma suástica branca, porque existe a suástica de Hitler, aquela que Hitler usou é a suástica negra. Não é aquela, é uma suástica branca, que é invertida. Nesse sentido, da direita para a esquerda, assim. Então, esta é uma suástica branca. Então, nós desenhamos ela numa lajota de piso, uma lajota de cerâmica, e enchemos aqui com enxofre. E para que esse enxofre queime, nós borrifamos álcool. Pode borrifar por tudo aí, não é problema. E então se põe fogo nesse enxofre, e o álcool vai colaborar para que queime o enxofre, e as larvas que estiverem na nossa casa, no nosso ambiente, estiverem no nosso corpo, vão cair aí e vão queimar, e vai ficar as manchas. Nós vamos ver, dependendo da quantidade de larvas, nós vamos ver manchas depois que o fogo apaga. Parecem sangue, parecem manchas de sangue mesmo, são as larvas que caíram aí, elas se jogam aí na verdade. Então, quando está queimando, nós devemos pular de um lado para o outro, e enquanto canta a conjuração do Belilim. Também pedimos que nos escrevam, que nós daremos melhores explicações e orientações sobre isso e sobre qualquer dúvida que possam ter. Então, um fator que também contribui a uma caída sexual é a falta de concentração. Quando se está praticando a magia sexual, é preciso concentrar-se. Cada um do casal concentra nos seus órgãos sexuais, na sua respiração, no seu processo de transmutação. E se essa concentração falha, pode ocorrer uma caída sexual, uma perda das energias de forma involuntária. Então, também, no período menstrual da mulher, não se pratica magia sexual e não se pratica sexo de nenhuma forma. Então, nesse período, o homem vai fazer a sublimação, que é esse processo respiratório. Vai fazer isso para que a sua energia não fique depositada e seja perdida em uma poluição. Também
casal que está querendo praticar, que está praticando, que está lutando para praticar, deve tomar muitos cuidados. As carícias durante o dia ou qualquer hora que não seja a hora da prática são também prejudiciais. Então, o casal que está querendo praticar, que está praticando, não deve estar sempre com essas carícias, esses agarramentos, como se diz, porque coloca em atividade a energia sexual e como não vai trabalhar naquele momento, não vai praticar a magia sexual, provoca essa caída sexual. Aí então, durante a prática, vai perder a energia sexual. Vai então ocorrer a caída sexual. Então, basicamente, são estas informações. E é claro que existem mais, porém, na medida que a pessoa se interesse, ela vai então nos escrever e nós estaremos dispostos para colaborar no sentido de tirar as dúvidas. E o nosso telefone, o nosso WhatsApp, Telegram é o 55, que é o Brasil, 62 é a região do centro-oeste brasileiro, 991 92 9355. Esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Meu nome é Pedro e agradecemos a sintonia, agradecemos a paciência e se gostaram, que compartilhem com familiares, com amigos, com pessoas conhecidas, enfim. Então, assim nós damos encerrada esta transmissão e muito obrigado, até a próxima.